só colocar o olho dentro de uma máquina, olhar pra luz e abrir bem os olhos. Só que o problema é que, como eu tenho o olho quase fechadinho, eu não consigo arregalar e deixar ele bem à mostra. Então, tipo, eu arregalo e ele fica normal. Foi um sacrifício até eu conseguir realizar esse exame. Tinha uma mulher auxiliando, abrindo o meu olho com a mão. E aí, o último era o Pentacam, né? Então, se eu passasse nos dois exames, da retina e o da córnea, eu poderia fazer o Pentacam. Por que eu tinha que fazer o da córnea? Se ela estiver fina demais, eu não poderia fazer a cirurgia, porque a cirurgia nada mais é do que uma retirada, assim, uma raspagem na córnea. Então, se a córnea já é fina, você vai raspar o quê, né? Tive que saber se a minha córnea estava adequada e realmente ela estava dentro dos padrões. O padrão parece, se não me engano, é a partir de 500, alguma coisa, e o meu tava 520. Tava tudo certinho e eu já tava pronta para fazer o Pentacam. Fui fazer o Pentacam, foi bem rapidinho, em 20 minutos eu já tinha feito o exame e já tinha recebido o resultado. E voltei para mostrar para a médica. Quando eu mostrei para ela, ela falou que estava tudo certo, que dava para fazer a cirurgia, que ela tinha que fazer uma das técnicas, porque são algumas técnicas para a cirurgia, né? E uma delas era mais adequada para a minha córnea, né? Porque a minha córnea é quase fininha. A que eu fiz seria uma raspagem, aqui, imagino que aqui seja a córnea. Então seria uma raspagem de uma película que cobre a córnea, que chama de epitélio. A raspagem desse epitélio sem tirar, né? E aí depois vinha o laser reformulando a córnea, né? Então foi isso que aconteceu. Eu e a médica optamos por essa cirurgia. Na verdade, ela que optou, né? Ela quem entende e sabe mais. E eu só disse, ok, tudo bem. Só que ela disse que a que eu iria fazer, eu teria que passar 5 dias de repouso, sem sair de casa, sem olhar pra luz do sol. E eu tranquilo, né? Só que eu não sabia o que ia me aguardar mais pra frente. E a outra cirurgia não, a outra cirurgia no mesmo dia você já poderia sair tranquilo e tal. Só que, para que vocês entendam, eu tô falando assim, parece muito simples, parece muito fácil, mas uma cirurgia não é tão simples quanto você pensa. O processo todo até fazer a cirurgia, porque a cirurgia em si é muito simples. Depois que eu recebi a solicitação da doutora para fazer a cirurgia, eu tinha que ir na Unimed para autorizar. Eu fui lá, aguardei e a Unimed falou que eu tava na fila para autorizar. E eu perguntei, tem muita gente nessa fila? Aí que eles falaram que tinha muita, mas muita gente na fila. Eu pensei, pronto, eu tô no SUS. Eles disseram que ia mandar por e-mail e tal, que não era tão demorado assim não, né? Era questão de um dia e eles mandavam por e-mail. E tudo bem, fui pra casa. Quando foi no outro dia eu recebi um e-mail dizendo que eu precisava fazer uma biópsia. Biópsia que se chama? Acho que era. Do olho pra poder ver se eu tava apta a fazer a cirurgia. Tá. Uma míope de 9,5. Será que eu não tava apta a fazer a cirurgia? Tudo bem, né? Eu puta de raiva fui esperar fazer a biópsia. Então, assim, eles disseram que até 5 dias úteis eu receberia um e-mail para poder fazer a biópsia. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu já tava com expectativa, já tava tudo fluindo bem, tudo dando certo e tal. E ainda tinha que passar por isso, aguardar esses dias e tal. Eu aguardei e foi quando a moça da clínica me ligou e disse: tá confirmado sua cirurgia e tal, pra próxima terça. Aí eu, não, porque, né, tinha a biópsia e tudo mais. E aí eles disseram, não, mas cobre logo você fazer essa biópsia, porque a doutora já marcou seu dia, não sei o que e tal. E aí eu fiz isso, foi um estresse, uma dor de cabeça, até que eu consegui marcar o dia da biópsia, né? E fui na clínica lá na Aldeota, esperei horas e horas, demorou pra caramba até eu ser atendida. E nisso eu pensando assim, né, poxa, que biópsia é essa, né, que precisa comprovar que eu preciso da cirurgia. Sendo que eu já passei por tanto exame, por tanta coisa, tem que ser uma biópsia doideira, tem que abrir meu olho, tirar a bola do meu olho pra ver bem tudo, né. Aí no fim das contas, quando eu entrei pra fazer a biópsia, nada mais era do que o médico colocou
a maquinazinha do exame pra saber o meu grau. Foi isso mesmo. O médico ainda falou assim, nossa, você tem muito grau, né? Tá certo em fazer a cirurgia. É mesmo? Fui pra casa com a biópsia. Marquei de novo uma nova data para cirurgia. Aí foi quando começou o nervosismo, né? Eu não conseguia dormir, principalmente no dia anterior. Eu não conseguia dormir, ficava ansiosa, tanto que eu fui para cirurgia morrendo de sono. Eu já tinha visto algumas cirurgias pelo YouTube e sabia mais ou menos do procedimento e tal, mas não é a mesma coisa que você está lá fazendo. Quando eu fui no dia, fui bem cedinho, morrendo de sono, que eu não tinha conseguido dormir direito. Me pediram pra lavar o rosto, eu lavei bem o rosto, lavei bem as mãos. E logo depois a moça da recepção foi colocar o colírio anestésico. E foi muito legal esse colírio, porque o colírio, ele tira toda a sensação, todo o toque, eu não sentia nada. Então eu podia passar muito tempo de olho aberto sem piscar. E foi o que eu fiz, eu ficava brincando comigo mesmo, de ver quanto tempo eu passava sem piscar. Mas logo depois eu pisquei, porque eu fiquei com medo de irritar os olhos, né, por estar seco e tal. Eu ficava piscando e nem percebi que tava piscando, era tudo tão normal, sabe? Mas ao mesmo tempo estranho, porque eu sabia que meu olho tava anestésico. Logo depois, quando foi passando uns minutinhos, né, pra poder fazer o efeito do anestésico, eu fui pra sala cirúrgica. Só tinha uma menina na minha frente, e aí eu fui colocando a touquinha, o propés no pé, e fui colocando o avental, enquanto a menina fazia a cirurgia dela. Onde eu tava, dava pra ver ela deitada e a médica fazendo os procedimentos, e isso sendo gravado num telão. E a gente vendo todo o procedimento acontecendo no olho dela lá nesse telão. Como ela fez só no olho, então foi bem rápido. 5 minutos depois ela já tava indo embora e era a minha vez. Eu entrei assim, ó, muito nervosa. E eu deitei numa maca que parecia aquelas de dentista. E acima de mim tinha uma maquinazinha. E nessa máquina tinha umas luzinhas de LED e tinha o laser no meio. E ela pediu para que eu olhasse diretamente pro laser e não olhasse para mais nenhum lugar. E aí pronto, bateu o nervosismo de novo, porque eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir e tal, mas graças a Deus assim consegui, deu tudo certo. E ela botou um pano assim que só ficava descoberto um olho, o outro ficava coberto enquanto ela fizesse a cirurgia. E aí foi muito legal, porque a cirurgia foi muito rápida, como eu disse, cada olho é cerca de 5 minutos. E você nem vê passar os minutos, logo tá acabando e tal. Ela começou limpando, eu não sentia nada. Era como se tivesse uma mesa de vidro aqui e eu só olhasse o que tivesse acontecendo em cima dessa mesa. Ela foi, tipo, raspando, né, que a minha técnica era a raspagem do epitélio. E depois, em seguida, o laser começou a agir. Quando o laser começa a agir, você fica nervosa porque o laser vai dando os pontinhos assim no seu olho e começa a chuviscar, sabe? Mas você não sente nada. É só o nervosismo de estar olhando aquilo acontecer e sabendo que é no seu olho. Depois sobe o cheiro de queimado, muito forte, que também dá um pouco de nervoso porque você sabe que tá queimando o seu olho. Depois que o laser para, ela dá um jato d'água e tudo fica fosco, tudo fica embaçado, parece que você tá perdendo a visão. E aí eu fiquei um pouco nervosa, porque dessa parte eu não sabia direito. Por mais que você veja vídeos, só quem sabe o que vai acontecer, como você vai ver ou não, é você mesmo. Então essa parte eu não sabia, então eu não sabia que eu ia ficar vendo tudo embaçado e eu fiquei com medo de ter dado errado. Só que aí eu vi que realmente era normal. E logo depois ela foi passando um negocinho, limpando, e aí a visão foi voltando ao normal e eu comecei a enxergar normalmente. Colocou uma lente de contato protetiva e passou pro outro olho e foi o mesmo procedimento. Quando eu saí da sala, eu saí enxergando tudo e era muito estranho, porque parecia que eu tava com óculos, mas quando eu pegava no meu rosto, não tinha óculos, né? Aí eu ficava achando tudo muito estranho. Não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, mas achava tudo muito estranho. E eu consegui enxergar, né? Tava enxergando tudo.
Voltei pra casa, meu pai tava comigo, então a gente pediu um Uber, mas eu tinha que colocar um óculos que eles deram, um óculos escuro, que era bem tampado, ele protegia bem. E ela me deu algumas recomendações, né? Colocar 2 colírios durante alguns dias e tal, não lembro direito. Mas tinha 2 colírios que eu tinha que ficar colocando praticamente de hora em hora. E outro colírio que eu tinha que colocar, que ele era um pouco anestésico, para caso eu sentisse dor, eu colocava ele e amenizava. De colírio era isso, mas eu tinha que tomar um remédio chamado Tilex, que foi o inferno, que foi o pior remédio da minha vida. O Tilex, ele é um remédio pra dor, né? Então ele alivia a dor. Só que no meu caso, ele até aliviou, mas ele veio com outras consequências, né? Que eu vou contar daqui a pouco. Eu fui pra casa, e no primeiro dia eu não ia conseguir assistir nada, porque por mais que eu tava enxergando bem, mas estava um pouquinho embaçado, porque ao longo do tempo você queimou o olho, então tá um pouquinho irritado e tal, então eu via, mas não doía nada. Eu tava normal andando, eu podia até ficar sem óculos, né, sem o óculos escuro, mas eu não ia ficar, né, porque enfim, eu tinha que proteger meu olho de poeira, da luz solar. O primeiro dia foi tranquilo, tava tomando meus remédios, colocando colírio, tudo certinho. No segundo dia foi que começou a lacrimejar muito. Se eu ficasse 2 minutos de olho fechado e eu abrisse o olho, caía, mas não era caía lágrima, jorrava lágrima. Isso incomodava um pouco, né, porque ficava o olho sempre marejado. E também, né, começou a doer e eu não conseguia sair do meu quarto, então eu ficava com o quarto todo escuro, fechado, não tinha um feixe de luz. O quarto dia foi o dia que eu sofri, que eu fiquei assim, parecendo um vampiro, e que se eu olhasse pra janela, tipo Bird Box, se eu olhasse pra janela, acabou minha vida. Então eu tinha que ficar sempre trancada com as janelas fechadas, sem nem olhar pra fora, né? E colocando os colírios e tudo mais. Do segundo dia pro terceiro, na manhã do terceiro dia que eu acordei, né? Não conseguia dormir de jeito nenhum, porque o olho ardia, incomodava, e ficava com aquela sensação de querer fechar direto e tal. E no terceiro dia de manhã, quando eu tava fazendo minha merenda,